12.296 votos. Segura essa, é muito voto para um vereador, não é mesmo? Mas isso aconteceu aqui em Ribeirão Preto. E no Podnext de hoje, você vai conhecer a história deste vereador que foi eleito pela primeira vez, já com essa votação magnífica. Convidado de hoje do Podnext é Danilo Scott, vereador em Ribeirão Preto pela primeira vez. Tudo bem, Danilo? Tudo bom, Bem-vindo. Gi? Obrigado, viu, pelo convite. Obrigado a todos que nos acompanham. Pois é, primeira eleição e chegamos com um índice alto, né? Já Com arrasando. um sarrafo alto aí, legal. Muito Foi alto. bom. Foi o vereador mais votado da história Sou de o vereador Ribeirão? mais votado, sou o homem mais votado como vereador. Eu só fico atrás de uma mulher que é a Darcy Vera, né? Na segunda campanha que ela fez, ela teve para mais de 27 mil votos. E aí, mas o homem, eu sou o vereador com mais votos hoje na história de Ribeirão. Para quem não é de Ribeirão Preto e não é da região de Ribeirão Preto, porque o Danilo sempre foi muito conhecido na região, porque atuou na televisão há muitos anos, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas para quem não conhece tão bem o Danilo assim, ele tem todo um histórico, né, de estar presente nas mídias, de ter uma profissão já como comunicador, mas primeira vez na política. Danilo, me conta o que aconteceu para você falar, não, peraí, agora eu vou para a política. Foi uma mudança de chave muito grande, né? É uma virada de chave que a gente comenta. E na IPTV, eu fiquei 17 anos. Então, eu ficava do lado de lá do balcão. Agora, eu estou do lado de cá do balcão. Eu já estava numa carreira muito sólida, muito tranquila, de jornalismo em Ribeirão e região. Eu tenho 22 anos, né? Então, 17 deles na IPTV, que é uma potência e muito conhecido aqui para a gente, para a região. E eu cheguei onde eu tinha que chegar na IPTV no sentido de trabalho, de formação. Eu era apresentador, eu já estava numa posição muito tranquila, muito fixa. A minha sequência na IPTV seria ou partir para projetos de entretenimento ou partir para uma gerência, uma chefia. E eu não tenho muito esse perfil de chefia ou de gerência. Teria que me adaptar, isso tudo pode acontecer, mas eu teria que me adaptar, fazer curso, né, e aprender melhor lidar com essa função. E não estava muito nos meus planos isso. Agora, o trabalho como jornalista, repórter, apresentador, isso tinha um caminho muito paralelo com o que se faz na política hoje. Então, no trabalho que eu tinha, eu conseguia fiscalizar, cobrar, levantar problemas, prestar serviço para a comunidade. Só que isso como jornalista, apresentador dentro de uma empresa. E chegou uma hora que eu falei, poxa, eu queria poder ajudar mais as pessoas sem depender de alguma coisa. Eu queria ser o instrumento para poder ajudar as pessoas. Até porque dentro de uma empresa como a IPTV, por exemplo, você fica limitado, né? Você quer fazer, mas às vezes não... Você tem ali todo um trabalho de uma equipe que você tem que respeitar, inclusive chefe falou assim, não, isso aqui nós vamos falar hoje, isso aqui nós vamos falar hoje. E eu vi, poxa, eu tenho que chegar mais próximo das pessoas para ajudar. Nós temos uma cidade muito carente, né? Não só Ribeirão Preto, as cidades da nossa região, todas elas têm os seus problemas, têm as suas carências, e Ribeirão Preto, uma cidade que cresceu muito, e o poder público não acompanhou esse crescimento, o serviço público não acompanhou esse crescimento. E eu via isso do lado de lá do balcão. Falei, eu preciso tentar ajudar melhor essas pessoas. Que jeito? Era o plano da política, de eu conseguir entrar como vereador, de poder estar numa vaga onde eu estaria dentro da máquina, né, da máquina pública, e a partir do momento que eu estivesse lá dentro, eu conseguiria, claro, tudo dentro daquilo que é possível, você conseguir ajudar mais as pessoas, prestar esse serviço para a comunidade, se colocar no lugar do próximo para você conseguir, né, fazer o melhor para ele, porque você vai estar fazendo para você mesmo. E foi essa a ideia, assim. Então, eu parti de um lugar onde eu já tinha conquistado, assim, eu nunca falo que a gente conquista tudo, porque a gente sempre tem que aprender novas coisas e conquistar novas coisas, ter pelo menos esse vício de conquistar novas coisas. Mas eu já tinha chegado numa posição em que estava muito cômodo para mim. E eu não queria só aquilo. Falei, eu preciso dar um jeito de tentar algo mais. Chega uma hora que a gente precisa ter um ânimo, né? Era um desafio, né? Um desafio diferente, novo, completamente diferente do que eu fazia. E aí veio a política, e a virada de chave veio, porque quando eu me filio a um partido, eu sou, né, desligado da emissora, porque questões éticas, conflito de interesse, eu não poderia ficar, fui desligado. E aí eu começo o trabalho, né, como pré-candidato, depois candidato, e consigo fazer esse trabalho de uma campanha muito forte. Nós fizemos, primeira campanha, rodamos Ribeirão Preto. Eu comentava que eu conhecia Ribeirão de dentro do estúdio, né? E aí, a hora que eu vou para a rua, eu conheci os rincões de Ribeirão, né? Os lugares mais adversos que a gente podia conhecer, porque Ribeirão cresceu demais. Quando você só olha dentro de um estúdio, né,
acompanha por ali no ar-condicionado, ali você fala, ali é a Zona Norte, ali é a Zona Sul, Leste, Oeste. Mas na hora que você vai, você fala, poxa, a Zona Norte cresceu pra caramba, a Zona Sul cresceu demais, todas as regiões da cidade cresceram demais. E eu falei, caramba, que Ribeirão é essa que eu não conhecia de dentro do estúdio? E passei a conhecer. E aí dali eu já vi que o meu desafio ia ser muito grande, porque enquanto a gente pensa numa cidade de um tamanho, ela dobrou. Em 17 anos de TV, eu acho que quando eu entrei na IPTV, a Ribeirão devia ter uns 500 mil habitantes, foi para 700 e isso oficial, né? Se você colocar o vai e vem, pode dar 1 milhão de habitantes aqui rodando diariamente. Então eu brinco que dobrou quando eu comecei de agora, dobrou. E agora que eu estou conhecendo de fato a cidade. Então esse era o desafio, eu queria me colocar num desafio diferente. Não sabia que seriam tantos desafios em um só. Mas a partir do momento que eu venho para a campanha, que eu venho para a política e começa a conversar com o partido, e conversar com as pessoas, com as assessorias, aí você vai vendo o tamanho que é o negócio. E aí isso me assustou um pouco no começo. Isso antes da eleição. E aí depois, com a eleição, né, que vem nesse número fantástico de 2.296 votos, muito pelo trabalho que nós fizemos e também pelo reconhecimento que eu tive, acredito, pelo meu trabalho na TV, e por não ter nenhum problema passado, nada que pudesse manchar a minha imagem, né? Nunca tive, sempre trabalhei muito retamente com o jornalismo na apresentação. E aí você vem com a coroação dessa votação de 2.296 votos, e no momento a gente fica muito feliz, claro, no domingo de eleição, mas na segunda, a gente volta a trabalhar. Falei, poxa, agora tá legal, mas nós precisamos trabalhar. Não adianta ficar, fiquei com 12 mil, não. Depois, a partir de janeiro agora, os meus 12 mil votos converteram em 1,22 avos, que é o meu voto dentro dos 22 vereadores. Sim. Mas o que eu tinha que fazer? Pelo menos, num primeiro momento, conseguir voltar até os lugares que me apoiaram. Eu falei, estamos aqui, estamos juntos, não vou esquecer de vocês. Você já conseguiu voltar? Eu acho que eu consegui uma metade, eu acho que eu consegui. Porque foi muito lugar que a gente foi. E às vezes, você não vai voltar? Falei, calma, tô ainda. Porque agora juntam outros compromissos, né? Agora são os compromissos mesmo, de vereador, de política, de Câmara. E aí não é só voltar para agradecer, mas agora eu já tenho que fazer a gente faz um planejamento de, nós fomos lá na campanha, nós precisamos voltar. Não só por isso, nós precisamos fazer uma agenda de sempre estar com essas pessoas, porque sempre vai ter alguma novidade nesses lugares. Não é aparecer de 4 em 4 anos, conforme eu ouvi na campanha, eu ainda brincava, eu não. Isso vocês não podem falar para mim, que é a minha primeira campanha. Agora, se os outros fazem isso, aí vocês precisam rever em quem vocês votaram, porque se essa pessoa vai vir aqui só de 4 em 4 anos, eu falo, e isso, não tem problema nenhum falar isso, se eu for em um lugar e voltar só depois de 4 anos, eu peço que me retirem do lugar, porque eu não tenho por que estar lá. Se eu não visitei esse lugar em 4 anos, eu não tenho por que estar lá só em época de campanha. E isso tem muito claro para mim, é muito tranquilo esse trabalho, que começou logo já no primeiro dia depois da eleição, e continuou, né? E veio vindo, depois aí teve o segundo turno, né? Também você trabalha para o segundo turno, mas aí depois você vem nessa toada toda, também para conhecer o campo que eu estava entrando, o campo político. E os 12.296 votos me colocam nesse campo com uma responsabilidade grande, 12 mil vezes maior do que os outros, né? Então eu falei, poxa, eu estou chegando agora para a política. Eu sei o que é política, mas fazer a política eu era cru. E eu falei, eu tenho que me adaptar logo. E assim, foi muito tranquilo. Está sendo muito tranquilo até agora. Tem muita coisa que a gente acha que sabe, mas a gente tem muita coisa que só na prática nós vamos conhecer. E eu não ligo para isso. Eu acho que nós temos que estar apto para conhecer tudo, sempre, aprender sempre, nunca achar que sabe tudo, porque ninguém sabe tudo. Você pode aprender com quem é muito letrado e você pode aprender com quem é muito simples. Nós temos que ter pelo menos eu levo comigo isso, que nós temos que ter essa cabeça de que em qualquer lugar que a gente vai estar, nós vamos aprender. E aí eu tenho sido assim nesse primeiro momento, nesses 3 meses de mandato, de aprender muito, conversar muito, entender a dor das pessoas, a necessidade das pessoas, e tá indo bem, assim. E no meio do caminho voltando também para os lugares onde eu já tinha ido, onde não tinha, mas para fazer coroar a história. Nós temos começo, meio e fim, né? Então começa lá na campanha, começa lá em abril do ano passado, quando eu sou demitido da emissora, aí começa um trabalho de pré-campanha, vai ser candidato ou não vai? Não, vai ser tal. Aí depois vem então para a campanha e no fim a votação e a eleição. Mas no meio desse caminho você tem que também a história de começo, meio e fim, com quem você foi pedir voto, quem você foi agradecer e qual é o planejamento daqui para frente com essas pessoas. Então é um barato, assim, tô feliz, eu acho que estamos trabalhando para caramba. O pessoal da assessoria que está comigo, nós não vamos parar. Eu falei, não, vamos parar o dia que não tiver mais trabalho. Ribeirão tem trabalho. Isso aí, põe todo mundo para trabalhar. trabalhar. Tem trabalho para caramba. Mas é uma coisa que é
é o próprio reconhecimento nosso para o nosso trabalho. É diferente hoje de eu trabalhar para alguém. Hoje eu trabalho para mim. Eu tenho um contrato de 4 anos com as pessoas, né, com os eleitores e com a nossa cidade. Eu faço um trabalho para 4 anos. Se daqui 4 anos as pessoas acharem, ô, trabalhou legal, nós vamos renovar o contrato com você. Beleza. Se falar que não trabalhei, que acho que não, quem sou eu? Mas a minha consciência vai estar tranquila. Eu tenho plena convicção disso, de que quando chegar eu vou ter trabalhado muito, não só para conquistar mais 4 anos, mas principalmente para tentar levar a melhoria de vida para as pessoas, né? Qualidade de vida, uma esperança de dias melhores. Eu acho que o nosso papel, pelo menos eu vejo como meu papel, estando vereador hoje, é esse. E aí, independentemente de ser o mais votado ou menos votado, uma vaga na Câmara me coloca nessa condição de trabalhar e muito para as pessoas, que é o nosso produto final. A cidade, as pessoas, gente, né? Gente, e me colocar muito no lugar delas para fazer esse trabalho. Historicamente, né, a gente sabe que os comunicadores têm uma facilidade aí para entrar para a política, né? Tem uma porque anda muito facilidade de se paralelo, eleger, né? até por serem bastante conhecidos, né, Também. de toda a cidade, e também, como você disse, de fazer esse trabalho, né, com a população, de defesa da população. Eu me recordo quando eu trabalhava como repórter na TV, e eu não tinha a mínima ideia ainda que eu iria para a área política, e eu pensava assim, eu odeio política, não gosto de política, não quero saber de política e não sei o quê. Quando eu recebo o primeiro convite para trabalhar como diretora de comunicação de uma prefeitura, eu pensei, imagina, não quero ir para esse lado e tal. Mas pensando bem, resolvi aceitar o desafio, fui, e isso já faz 23 anos. Né? E contando, né? E a gente se apaixona. A gente se apaixona porque, na verdade, como repórter de televisão, como apresentador, como jornalista, a gente já fazia política, né? Todo mundo faz política o tempo todo. E acho que isso é muito legal. As pessoas não têm ideia disso. As pessoas passam a ter ideia quando estão no meio disso. E eu sei que muita gente torce o nariz para a política. Eu fui um dos caras também que falava, pô, política, tô fora. Quando eu decido mudar a chave, que eu me filiei a um partido, saio da TV, pô, meu pai e minha mãe choraram, falou, tá doido. Muita gente não deve ter entendido nada. Você tá ficando louco, mexer com política, e agora não criei filho para isso. Tal. Eu falei, calma, gente, vamos devagar, vamos. Eu tenho aqui na minha cabeça algumas coisas que eu pretendo fazer para a nossa cidade, então não é virou político, vai virar qualquer outra coisa. Não, eu quero ser político porque eu quero ajudar as pessoas. E aí, nesse primeiro momento, eu acho que eu já convenci os meus pais de que isso que eu vim aqui para esse trabalho, para conseguir conquistar as pessoas nesse trabalho de ajudar. Então, eles estão felizes, pelo menos até agora. Mas lá atrás, ele tá ficando louco. Mas é isso. Um receio. Porque as pessoas criticam sem saber de fato o que acontece. Nós temos um histórico recente até de política, em Ribeirão Preto, inclusive, de uma marca ruim para a nossa política, com operação de Polícia Federal e tudo mais, uma sujeirada que nós tínhamos lá atrás. Então, as pessoas desacreditaram, e muito. Né? Eu falo nós, porque eu estou como político, então eu sou político hoje. Nós deixamos chegar nesse ponto das pessoas desacreditarem. E é um outro papel que eu pretendo fazer também, que as pessoas acreditem que a política é importante. Elas precisam acreditar porque isso é fato. A política faz parte do nosso dia a dia. Em tudo você tem política. Então eu preciso desmistificar que política é coisa de bandido, que política não presta, que política, quem entra vira ladrão. E principalmente fazer da política uma ferramenta importante para as pessoas. É um trabalho que eu pretendo fazer também. Porque nós temos, repito, uma história recente de corrupção, né, na nossa Câmara Municipal, na Prefeitura, e não é o meu papel limpar o que esses caras fizeram ou não, que paguem por tudo que eles fizeram, mas é o meu papel mostrar que é possível fazer numa Câmara como vereador muito mais sem precisar dessa sujeirada que marcou a história da nossa cidade. Então é também um objetivo meu, dentro do meu mandato, conseguir fazer isso. E aí vai trabalhando, né? Vai trabalhando e é encantadora a vida política. As pessoas que viram o nariz deveriam entender um pouco mais, né? Não deveriam ser os leitores de manchete, né? Que eu falo, as pessoas só leem manchete e não leem o conteúdo da reportagem. E nós, como jornalistas, sabemos bem que a manchete vende muito bem, nem sempre uma manchete vai representar o todo, mas quando você vende bem, você vai prender a pessoa para ler aquilo. Mas tem gente que só lê manchete, e aí quando a pessoa só lê manchete, vai na política não presta. Mas quando ela vai ver o conteúdo, fala, presta muito e está no meu dia a dia.
Então, as pessoas precisam criar essa consciência. E é um trabalho nosso de político também fazer isso. Sim. Agora, Danilo, você como jornalista, como você disse, você não era afiliado ao partido político, até porque tinha os critérios da emissora que você tinha que seguir. Sim. Por que a escolha do MDB para entrar na política? Eu fui procurado por alguns partidos. Um deles era uma extrema, o outro era uma outra extrema. E eu não sou de extremos, né? Nem de lá nem de cá. Eu sempre fui um cara muito de diálogo, muito de apaziguar, muito de conversar e resolver as coisas. Quando você vai para um extremo, você fecha o olhar para o outro lado. E eu nunca fui desse jeito. E aí, no meio desse caminho, apareceu o MDB, que é um partido centro, né? Um partido de muita conversa, um partido que negocia com todos os lados. E tinha uma estrutura melhor para mim, para eu poder me candidatar, inclusive com estrutura de campanha. E aí foi onde eu vi, né? Eu falei, poxa, isso casa com alguns conceitos meus, né? De pessoa, de vida, de trabalho. E, nunca fui de lá ou de cá. Eu tenho assuntos de direita que eu gosto, tem assuntos de esquerda que eu gosto. Então eu não sou dos dois, eu sou centro, eu sou uma pessoa, na verdade, eu brinco que eu sou consciente das minhas ações, sem criticar um ou outro. Os dois lados me agradam. E aí eu acabei fechando com o MDB, que é um partido muito fortalecido no Brasil como um todo. Se não é o mais antigo partido, é o segundo, enfim. Mas é muito solidificado, né, com muitos nomes importantes da nossa política, com Constituição e tudo mais. Falei, poxa, acho que eu vou me identificar com esse partido. Então, e fui muito bem recebido, muito bem amparado pelo partido, e acabei vindo para o MDB. E temos grandes nomes, né, no MDB. O deputado Baleia Rossi, hoje um grande líder, não só do MDB, mas no país todo. Que o Baleia, no Brasil hoje, ele é acho que ele está entre os 5 mais influentes do Brasil, né? Já o entrevistei também em uma oportunidade, até perguntei se isso não ia incomodar, falei assim, não, na verdade é trabalho, eu estou trabalhando e as coisas vão acontecendo. E de fato, ele é reconhecido pelo trabalho, pelas articulações que consegue fazer, porque o MDB conversa com todo mundo. Se fosse o de cá ou de lá, eu acredito que não teria esse trabalho tão solidificado igual ele tem apresentado. Tanto ele, temos o deputado Léo Oliveira estadual também. Isso é muito bom, assim, temos ministra, né? A ministra está com a gente também, a Simone Tebet. Então, nós temos essa capilaridade de conseguir andar com tudo e com todos, eu acho muito importante. Isso chama-se política, né? Você aceitar as diferenças, você conseguir fazer, junto com as diferenças, um caminho para melhorar para todo mundo. E foi por isso, assim, no meio dos convites todos, eu ficava balançado de cá ou de lá, mas eu pensava, poxa, não é questão momentânea, é questão de projeto. Não é só agora que eu preciso de um partido bom, preciso de um partido que vá me sustentar para um projeto grande. E o MDB eu entendi que era, naquele momento, o mais adequado, queria atender às minhas necessidades. Que bacana, a gente vai continuar falando de política daqui a pouquinho, mas antes eu quero pedir para a nossa técnica colocar aqui na nossa TV uma foto para o Danilo relembrar, né? Olha só essa foto. O Danilo tá onde, gente? Acho que é aqui no cantinho, né? Olha lá o Danilo. Eu peguei essa foto para esses dias, até me mandaram. É o Rafael Falaguaço? Não. Não parece o Rafael Martinez? Parece Falaguaço. Esse aqui é meu amigo José Eduardo, grande amigo meu. Esse aqui é o Guilherme Campos. Da Record. É o Eric, Gustavo Riu, Gustavo Romero, Michele, minha esposa. Aqui, deixa eu ver, a Lívia. É a Lívia aqui. A Lívia, coitada, ela faleceu num acidente de carro, trágico acidente de carro. E aqui a Viviane. Uma parceira. Nossa, a foto é se eu não me engano, formatura do 3º colegial. Nossa, faz tempo, hein? Faz tempo, Meu 2002. Deus do céu, a carinha continua a mesma, mas os cabelos... Um pouquinho maior, tudo pretinho, né? Eu lembro quando você começou na TV, lá no Tony, junto comigo, você era bem cabeludo. Era menudo, né? Menudo. Eu gostava do cabelo maiorzão. E naquela época, assim, pra TV... No Tony até eu conseguia deixar ele um pouco maior, mas não tanto quanto era de jovem, assim, de adolescente. Mas depois que eu vou para Record, por exemplo, e para IPTV, aí já era um padrãozinho mais... Tinha que seguir o padrão. Globo, né? Aí era cabelo certinho na régua e tal. E a gente tem imagens desse padrão aí de cabelo na Record também. Vamos ver esse vídeo. Quer ver? O cabelinho já depois de cortar, olha lá. Olha a carinha de bebê. Quantos anos, hein, Danilo, você tinha aí mais ou menos? 2007. 2007. Tava com 22. Olha, tá vendo? 22 anos aí, ó. Que barato. Ai. Isso aí quando eu vou pra Franca,
que eu faço a minha carreira assim. Em 2003 eu vou para a faculdade, um mês de faculdade eu consigo trabalhar. Eu vou, porque a faculdade tinha convênio com a Rádio 79. E aí era o último dia de estágio, falei, deixa eu lá ver qual é que é essa daí e tal. Aí fui lá para o estágio, conversando, aí a chefe lá gostou, falou, eu gostei da sua voz, amanhã volto que eu quero fazer um teste com você. Aí eu fiz um teste, eu gravava manchetes, e aí o pessoal, especialistas comentavam, né? E tinha o João Cunha, Maurílio Biagi, o advogado do doutor que era da Recreativa, eu esqueci o nome dele. Enfim, tinha um leque de o doutor Roberto Eck, um monte, e só cara grande em Ribeirão. Sim. Só que eu não tinha noção disso, do tamanho que os caras eram, né? E então eu gravava a manchete, depois eles faziam um comentário, eu editava, isso aí com 18 anos. E saíam essas manchetes e tal. E depois desse estágio, que eu fui ver o tamanho que eram as pessoas com quem eu convivia lá dentro da emissora. João Cunha foi deputado federal. Falei, caramba, meu. E aí foi indo. De 2003 para cá, eu fiquei desempregado, tirando agora recentemente da IPTV por causa da demissão, mas eu fiquei desempregado um mês, porque foi quando a Rádio 79 foi vendida, e aí foi para uma outra faculdade, e no caso, como eu sabia que eu ia ficar fora, porque ninguém é bobo de você estar numa faculdade e você vai trabalhar na outra, ocupando espaço dos outros alunos, né? Mas eu fiquei um mês fora do mercado, porque um dia um amigo meu falou, estamos precisando de um cara estagiário igual você, um cara que vai, que conhece, que faz, tal. E particularmente eu sempre fui muito curioso em saber Ribeirão, das regiões, e andar por Ribeirão, né? Então hoje a gente anda muito facilmente com qualquer tipo de aplicativo e tal. Mas antes não, você tinha que olhar em lista, saber endereço, mais ou menos ver, e era muito cabeça. Era o mapa impresso, pegava o mapa impresso. Então eu sabia andar muito por Ribeirão, né, lá atrás. E aí o cara, precisando de um cara ágil igual você, não, então vai, eu começo. Aí eu voltei a trabalhar numa faculdade, mas na outra, convênio com outra faculdade, tomando lugar de outro aluno. E foi o primeiro mês da minha vida que eu fiquei desempregado, só. E dali eu vim com o Rádio 79, depois eu vim com... Era 79, Globo, CBN no grupo. Depois eu venho para Record, eu trabalhava de manhã na rádio, à tarde na Record, eu fazia estágio. Aí vem o Wilson Tony e me contrata, fala, não, vai trabalhar para mim, só que no Tony você trabalhava por rádio, por impresso, para TV. Isso. Então, fez 3 em 1 lá, o que eu fazia em 3 revistas, fez 3 em 1. E aí depois, quando o Tony morre e o Verdade começa a balançar, né? E de fato, depois que ele morreu, durou 6 meses, foi isso. Eu liguei pro meu ex-chefe na Record, eu falei assim, cara, isso aí era em junho de 2006, isso aí, junho de 2006. Falei, cara, eu preciso voltar, eu preciso trabalhar. Falei, pô, mas você tá bem pra caramba, você tá no vídeo, você é bom. Falei, mas você não tá entendendo, vai acabar aquilo lá. Eu preciso estar no mercado, eu ia firmar no fim de 2006, eu preciso estar no mercado, cara. Aí ele falou assim, não, você não acredita, eu tô fazendo processo seletivo de estágio hoje. Falei, não, tô indo aí. Falei assim, não precisa nem vir, já acabei o processo, você vai ser contratado. Já conhecia seu trabalho, sabia, né? Que eu não quero. Falei, não, começa segunda-feira, não sei se será uma quarta-feira, começa segunda. Falei, tá bom. Aí eu volto para Record, e aí quando eu volto, esse intervalo que eu tinha saído da Record para ir para o Verdade, eu tinha colocado um amigo meu para trabalhar de estágio, que era o Guilherme Campos, que está aqui na foto. Que, aliás, eu entro no jornalismo por causa do Guilherme Campos. E aí eu coloquei ele como estagiário. Falei, não, irmão, tá precisando, tô saindo, entra no meu lugar lá e tal. E aí quando eu volto, ele já era o estagiário mais velho da casa, e eu voltando, né, em tempo de trabalho, eu era mais novo. Então, aí chega no fim do ano, em 2006, que tem a formação nossa e tudo, aí abrem 2 vagas para Record. Uma para Ribeirão Preto, uma para Franca. Aí eu cheguei no Gui e falei, Gui, você é um cara que já está mais tempo aqui, eu acho que você tem prioridade de escolher, o que você quiser, eu aceito outra vaga. Ou posso ficar em Ribeirão? Eu falei, não, pode, tranquilo. Aí eu vou para Franca, que aí chega no vídeo que nós vimos agora há pouco aí. Isso aí eu começo em janeiro de 2007, efetivamente eu começo em fevereiro, porque em janeiro, pessoal puxar na memória, em janeiro de 2007, acabou a Cândido Portinari, teve uma chuva, arrebentou com tudo para chegar em Franca, você dava uma volta para chegar na cidade. Franca estava detonada, destruída, faltava água, a enchente acabou com a cidade. Eu estava no hotel hospedado, eu estava num dia, no outro, o chefe do hotel lá, o gerente, falou assim, pode ir embora. Eu falei, como assim? Estou fechando o hotel, não tenho condição de receber ninguém aqui. Não tinha água, energia. Imagina, eu... falei, cara, vou para onde? Eu não tenho para onde ir, agora? Cara. Vou ficar batendo e voltando para Ribeirão, a Cândido Portinari ferrada, tinha caído metade da Cândido Portinari. E aí as coisas foram acontecendo, no mesmo dia eu conseguia alugar um lugar, enfim. E aí foi. E aí depois disso, em julho, eu volto para Ribeirão, para a IPTV.
Antes de você falar da IPTV, tem uma pessoa que mandou um recadinho aqui nessa Vamos época ver. de Record. Vamos assistir. Fala, Gislaine Espanholo, minha repórter, tudo bom? Fala, Danilão, tudo bem, Scott? Irmão, Conta pra ela aí, ô Danilo, já até sei. como que foi o dia que eu quase encerrei sua carreira de jornalista lá na Record. Você ainda era estagiário e uma ligação minha quase que encerrou sua carreira por ali. Conta pra ela. Abraço. Grande Piro Letras, Laerte Parente, cinegrafista, trabalhou com a gente muito tempo, né? Um beijo pra você, viu, Piru? Que história é essa, Danilo? Ele é demais. Uma vez eu tava lá na... Eu sempre conheci muita gente em TV e tal, até pelo convívio que eu tinha em Ribeirão. Aí eu abro um parênteses antes de contar essa história aí dele. Tá. Tinha o Luiz Carlos GTO. Luiz Cláudio GTO. Luiz Cláudio Finado GTO, Luiz Cláudio GTO. Uma figuraça. Só que o GTO era um cara que, se você falava uma palavra, ele te respondia com 8 palavrões. Sim. Eu já tinha trabalhado com ele na 79 aqui, então eu já sabia o jeito dele. Só que ele estava trabalhando em São Paulo, na Record, em São Paulo. Um dia eu tô lá falando, o meu chefe falou assim: tem um cara em São Paulo muito chato, ele vai te ligar, ele vai acabar com você, não sei o quê. Como que ele chama? Luiz Cláudio. Eu falei, tá bom. Na hora que o cara me liga, eu já ouvi na voz, Conheço. eu conheço esse cara. E falou, não sei o quê, xingando daquele jeito. Aí eu também falei, vem cá, sabe quem você está falando? Eu falei, não sei, não importa, tal. Eu falei assim, então você vai pra... Comecei a xingar tudo de volta. Pô, mas quem tá falando? Eu falei assim, sou eu, Dani. Ah, não sei. Aí, porque a gente já se conhecia, aliás, o meu primeiro diálogo que eu tive com ele, efetivamente, porque quando eu chego para trabalhar às 5 horas da manhã um dia lá, eu entro para trabalhar, aí a Adriana Cristóvão fala assim, esse é o nosso novo estagiário. Ele olha e fala assim, não preciso de estagiário, eu quero profissional, pode ir embora. Poxa. Aí eu falei, pô. Aí a Adriana falou assim, não, vai lá, trabalha lá, daqui a pouco a gente acerta, ele é assim e tal. Aí ele sempre detonava o estagiário. E aí um dia que ele veio muito puto xingar alguma coisa, eu devolvi na mesma moeda, xinguei tudo. Aí ele parou, olhou pra mim e falou assim, gostei de você, agora você é meu amigo. Aí nós temos essa amizade. Então essa vez que ele liga de São Paulo pra cá, ele não sabia que eu tava na Record, e aí eu xingo tudo ele lá de cá, e aí tal. Enfim, eram as ligações que a gente tinha de telefone muito na redação. Essa história do Peru acontece um dia que tava uma loucura a redação, com, sei lá, tinha acontecido o pessoal de São Paulo ligando, o GTO ligando e tal. O Peru, muito zoeira do jeito que ele é, ele me liga e começa a imitar alguém, uma voz de mulher, eu não lembro, que ele me sacaneando. E eu falando aqui, falei, nossa, não é possível que eu sabia que era ele, mas e de repente toca um outro telefone. Eu pego o outro telefone, era o diretor de jornalismo da Record, o seu Fabiano. Aí eu, alô, ô Danilo, ô seu Fabiano, espera um pouquinho que eu tô com outro louco na linha, que era a linha de cá. Você tá me chamando de louco? Pô, desligou. E eu aqui, caramba, eu desliguei e tal. Falei, pô, pra mim tudo bem. Eu achei que ele tinha entendido que eu tava com um louco aqui nessa linha. Mas ele falou, você tá com um louco aqui e outro louco aqui, né? Você viu que na hora eu entendi isso então, também. Exatamente. Aí depois eu falei, nossa, cara, acho que eu chamei o diretor de louco. E não dá 10 minutos, chega o chefe, o Valmir Bononi, branco, parecendo uma massa. O que você arrumou? O que foi? Um homem que te manda embora. Mas por quê? Você chamou o cara de louco? Agora ele tá louco mesmo, quer que te manda embora. Eu falei, não, mas não chamei, porque eu tava... Aí eu expliquei a história e falei assim, nossa, cara, que dor de cabeça, o que eu faço? Não, se precisar mandar embora, manda, mas não é a minha intenção chamar ninguém de louco. Eu falei assim, não, eu tentei contornar, eu falei que você é um bom profissional e tudo, mas foi isso, por causa desse maluco do Peru imitando uma veinha do nada, eu quase sou mandado embora, que eu chamo o chefe de louco, mas não... eu não tinha intenção nenhuma, na verdade. Mas você vê, 5 minutos de redação, maluco. Não, e tanta coisa acontecendo, né? Acaba saindo sem pensar muito, você acaba falando uma besteira. Eu vou abrir um parênteses para contar uma outra história aqui, dessas aí de acontece ou não acontece as coisas. Pega eu e o Guilherme Campos um sábado, e a gente gostava muito da noitada, né? E nós chegamos virado para trabalhar num sábado lá. E Ribeirão tinha virado do avesso com o vendaval. Eu lembro. Foi em 2000 e... Não, foi em 1900... Não, essa aí é 2006. É 2006, foi mais recente. E aí eu falei... Ele falou, tô indo pra rua e vai me ligando aí, ver se acha alguma coisa. Eu falei, beleza. E eu ligando pros lugares, até não deu nada, não aconteceu nada. Mas eu tinha ligado, acho que uns 2, 3 lugares só, eu tava muito cansado. Falei, vou ficar atrás disso aqui. Eu falei, Gui, pode ficar sossegado que não aconteceu nada na cidade, tá tudo bem. Minha amiga, a hora que começa o jornal da IPTV, meio-dia... Eles mostram a 9 de julho detonada, a independência virada do avesso, galpão que tinha...
E vocês nada. Eu e ele assim, falei, cara, eu falei, eu fui pra rua, não vi nada. Eu falei, eu daqui de dentro também não vi nada. Puta, mas tomamos um chumbo depois. O dia, onde vocês estavam que vocês não viram? Não, não estava aqui, só que nós não vimos. Mas que jeito, tinha virado a noite, tinha visto. Nossa Senhora. Ainda bem que o Valmir era muito bonzinho, segurou muito a nossa. O Valmir, gente a nossa boníssima. vaga. Mas tem essas histórias assim que aconteciam lá. Mas essa do louco, por um pouquinho, eu não tinha seguido a minha carreira. Eu tinha uma preocupação, Gi, em estar no mercado quando acabasse a faculdade. Porque nós sabemos que jornalismo não é um mercado de muitas vagas. Então, quando eu vejo a morte do Tony no fim de 2005, em dezembro, a gente vai para um novo projeto de verdade, mas que já não era na Clube, era em outro canal, que já não tinha tanta audiência, não tinha tanto apelo igual o Tony tinha. Eu falei, poxa, vai acabar isso aqui, eu preciso estar no mercado, senão eu vou ficar desempregado e não vou seguir carreira. Aí eu ia partir para algum outro tipo de trabalho. E aí eu consegui, mas muito graças aos contatos que eu tinha, ao trabalho, lógico, efetivamente também. E aí eu consigo, aí eu vou para a Record em Franca. Todo mundo queria ir para a IPTV, né, porque era o lugar onde todo mundo queria estar. Eu não era diferente. Na minha faculdade, eu estudei com 3 editores que já eram mais velhos na IPTV, o Brunelli, o Olavo e o Pedrão. E aí, quando eu vou para a Record, e aí, irmão, como é que tá aí em Ribeirão? Não tá abrindo, vai, mas peraí. Aí começou a sair uma história de que o Felipe Diniz, que é repórter esportivo, iria para São Paulo. E eu fiquei ali de butuca, falei, se abrir vaga, me fala. E aí abriu a vaga. Mas eu ligava direto, toda vez eu ligava aqui em Ribeirão para chefia, até que um dia que o gerente falou assim, Danilo, você quer saber? Não tem vaga para você aqui, cara. Nós não estamos contratando, não queremos contratar, não queremos você aqui. Mas tá bom. Falei, tudo bem. Isso era um dia à tarde. Aí eu estava no carro com o cinegrafista, aí eu desliguei o telefone e falei assim pro cinegrafista, falei, irmão, a partir de hoje, e era em Franca, né? Então eu trabalhava em Franca, e Ribeirão não tinha, a IPTV de Ribeirão não tinha filial em Franca, igual hoje tem, alguns anos tem. Eu peguei e falei assim pro cinegrafista, falei, cara, a partir de hoje eu não perco mais nada aqui em Franca. Tudo que tiver de factual, tudo que nós vamos fazer, e nós vamos colocar antes da IPTV no ar, nós vamos arrebentar com a IPTV aqui. Mas dito e feito. Qualquer acidente, pá, tava no ar. Dá não sei o quê, tava no ar. Quem que era? O Danilo, tá, de manhã. Eu trabalho de manhã e de noite. De manhã, porque a gente tinha pouca equipe. Falei, pode deixar que eu trabalhe de manhã e de noite, não tem problema não. E hora extra comendo. Não deu 2 meses, me liga aí, IPTV. Te chamaram. Estamos com uma vaga, você não quer passar no processo seletivo? Eu falei assim, vamos lá. Aí eu vim pro processo seletivo. Acho que eles cansaram de apanhar lá em Franca e me chamam pro processo. Eu faço um processo seletivo com outros 3 profissionais, né, eu e mais 2. E aí deu certo, eu acabei sendo contratado, né? E aí vem a história toda da IPTV a partir de 2007. Danilo, você é muito apaixonado pelo jornalismo, né? A gente sente isso. E agora você... O jornalismo tem muitas nuances. Tem. Por isso que eu vim para o jornalismo também, porque você tem um leque muito bom que você pode trabalhar. Né? Hoje nós temos assessoria, por exemplo, que é uma coisa lá atrás na faculdade não se falava. Aliás, a gente torcia o nariz para assessoria. A gente odiava assessoria essa não era jornalista. É engraçado, né? A gente fala, assessor não é jornalista. Mas hoje o papel do assessor é muito importante. Né? É por isso que é bom a convivência e a desmistificação das coisas, que nós vamos vendo a importância realmente de como as coisas são. Então, a assessoria hoje, você não fala em nada se você não tiver uma assessoria. E aí, com competência, com trabalho, né? É muito essas viradas, e o jornalismo engloba tudo isso, né? E a apresentação, eu sempre gostei muito, me identifiquei com a apresentação, consegui colocar na apresentação aquilo que eu era, o que eu sou, e isso eu acho que transparece, as pessoas entendem, absorvem e depois te retornam isso também. E eu me apaixonei, acabei sim me apaixonando. Sabe que o jornalismo, eu acho que o mais jornalista que existe é o cara de jornal impresso, né? Que hoje é uma raridade, infelizmente, mas é o de jornal impresso, porque é um cara que ele anda na frente de todos os outros jornalistas para fazer o seu trabalho, e o trabalho dele está sempre um dia atrás do outro. Exato. Ele tem que ter um diferencial para sobressair. Ver o trabalho que ele tem que ter. Ele tem que ter fonte, informação, novidade, sabendo que ele está um dia atrás do outro. E aí esse cara, eu tiro o chapéu para algum jornalista de impresso, porque para mim, no sangue, são esses caras aí. Agora, sendo um cara apaixonado pelo jornalismo, você já foi picado pela mosca azul e já se sente apaixonado pela política? Eu acho que eu sempre coloquei na minha vida que uma coisa andava muito paralela à outra, eu acho que talvez, eu não sei se eu já fui picado, mas eu estou começando a aprender como é que faz. E aí eu acho que o caminho é muito natural para isso, na verdade. Não adianta eu estar em um lugar em que eu não me sinta bem. Então, se eu estou na política é porque eu estou me sentindo bem. Se chegar um dia eu não quiser mais, eu vou ser o primeiro a falar, estou fora, não serve para mim, não consegui chegar no objetivo que eu tinha planejado.
Então, eu acho que essa picada da Mosca Azul, acho que é meio natural, assim, não é uma virada de chave. Porque quem fala que é virada de chave, dali um tempo cansa, dali um tempo desanima. A virada de chave minha foi quando eu decidi ir para a política, mas entre ser e estar é diferente. Hoje eu estou na política, mas ainda eu não me considero um cara que é de política, porque eu estou fazendo essa adaptação. Tanto que eu erro algumas vezes já, até por inocência política, eu acabo errando em algumas situações. Não Por errando. exemplo, cita um exemplo de um erro já que você cometeu. Às vezes você entregar não é um sistema, como que eu posso... Uma tática política. Às vezes você entregar numa conversa uma tática Ingenuamente. política. Ingenuamente. Achando que a pessoa que vai estar do seu lado vai estar com você, mas na verdade... Já teve decepção em relação a isso? Algumas, assim. Eu acho que decepção é uma palavra muito forte. Né? Não é decepção. Eu acho que decepção, quando acontecer, é porque quando for com coisa muito grande. Mas de você, às vezes, confiar em uma pessoa, alguma informação, e quando você vê, essa informação já rodou muito mais do que deveria. Né? Então... Mas assim, inocência, isso acontece em todo lugar, e na política com muito mais frequência. Né? Aliás, as pessoas, muitas, não falo em todas, porque a gente não pode, mas uns 80% estão ali para colher informações sobre você, para depois usar essas informações contra você. Isso você vai aprender na política, na prática. Era uma coisa que a gente tinha no meio nosso de jornalismo, tinha um ego ali, alguma coisinha tal, assim, um meio daqui, invejinha de lá, mas no meio político isso é muito grande. É muito forte. Eu nunca liguei para isso, eu acho uma grande bobagem. Mas aí entra o lado de você começar a aprender. Você tem que ligar para isso, porque isso pode te derrubar. Não que você vai fazer coisa errada e tal, mas às vezes uma informação que você tem importante, você passa uma pessoa que você acha que é de confiança, essa pessoa usa essa informação para crescer com ela e depois te derrubar, então isso é muito, muito cruel, muito triste. E isso eu tenho que aprender. Aliás, eu estou aprendendo já, né? Mas é complicado. Nesses 3 primeiros meses de mandato, como vereador, já aprendeu isso, um fato importante. Tem que ter uma cabeça muito, muito ligeira para isso, na verdade. Às vezes você faz de inocente para, né, para colher também outra coisa. Às vezes é necessário fingir de inocente. Eu aprendi que você não pode... Acho que em tudo na vida, né, na verdade. Mas eu sempre fui muito tranquilo com tudo isso. Mas na política você tem que ter 2 pés atrás com muita coisa. Então, isso me surpreendeu, não negativamente. Eu acho muito, muito forte essas palavras, decepção, negativa, mas me surpreendeu de um jeito que eu não achei que seria surpreendido. Por isso que eu falo, a gente acha que está pronto para tudo na vida, mas a gente não está pronto para nada, na verdade. Nós temos que estar pronto para aprender. Então, essas coisas me fortalecem com isso. Eu aprendi. Hoje, com uma coisa pequena. Mas se eu não tivesse aprendido com uma coisa pequena, talvez amanhã fosse uma coisa muito maior, muito mais absurda, e o peso disso seria muito maior. Então, é desse jeito que nós vamos aprendendo. E a decepção na política, falando a palavra, também te fortalece, né? Também te faz crescer. É saber dosar isso. O quanto isso te prejudica, te impacta. Tanto isso vai fazer bem ou mal para você. Eu sou um cara que sempre dormi tranquilo nas minhas decisões. Sejam elas certas ou erradas, se for a certa, ótimo, no meu conceito. Se for errada, e eu senti que foi errada, eu vou pedir desculpa. Eu vou me arrepender? Foi mal, achei que era isso, não é? Foi mal. Como que nós vamos corrigir isso? Vai ser desse jeito? E vamos pra frente. A vida nossa é curta demais pra gente ficar amargurando as coisas. Então eu tenho esse jeito, que na política às vezes não dá tempo de ser assim. É onde eu tenho que me preparar um pouco mais. Mas acho que aos poucos tá no caminho, né? Ô Danilo, agora nesses 3 primeiros meses como vereador, já deu para colocar as suas ações, seus objetivos em prática, para fazer um projeto de lei, conseguir aprovação, conquistar alguma coisa para a população? Eu precisava, e eu coloquei isso na cabeça da minha equipe, são os 5 assessores, mais estagiários que tem lá, e a quem eu sempre faço questão de elogiar o trabalho, porque se fosse só eu tenho certeza que eu não conseguiria ter dado nenhum passo até agora. E nós precisamos falar para as pessoas enquanto nós estamos trabalhando. Não adianta depois que passou, esse aqui era... Não, nós temos que elogiar enquanto nós estamos trabalhando. Então, as ocasiões me deixaram com uma equipe muito boa e muito forte. Então, essa equipe me faz trabalhar muito bem. Eu sim, pensava... E eu coloquei na cabeça do pessoal meu que eu preciso dar uma resposta imediata para as pessoas. Primeiro, pela confiança que as pessoas têm no Danilo, apresentador jornalista. Depois, a votação histórica que eu tenho. E aí, eu vejo essa votação,
tudo bem que as pessoas me conheciam, mas principalmente com a intenção dessas pessoas de vamos colocar o Danilo porque ele é novo de política, é um cara que não vai entrar em conchavo político, é um Não cara tem vícios. não tem vício político, embora conheça de política, não é efetivamente um político nato, é um oxigênio, uma renovação. Então, eu preciso, nesse momento, trazer essa resposta para as pessoas. Eu acho que eu tenho conseguido. Agora, é muita coisa, muita coisa, muita coisa. E eu acho bom que seja muita coisa, porque se não tiver o que fazer, nós vamos ficar desanimados. E tudo aquilo que nós nos propusemos a fazer, seja para resolver problema de buraco de rua, seja para conseguir uma vaga em algum lugar, seja para achar escola para a pessoa, nós conseguimos fazer. É por causa da minha votação histórica? Não sei. Eu volto a dizer, o meu peso hoje é 1,22 avos na Câmara, que eu sou um entre os 22 vereadores, então meu voto vale um igual aos outros. Eu acho que é muito jeito de trabalhar, de conseguir chegar nas pessoas. A comunicação, quando você domina a comunicação, e isso não é fácil, é um aprendizado diário, mas quando você domina, você sabe que você tem que fazer chegar a informação na pessoa. Entender a linguagem da pessoa e você conseguir, na sua linguagem, fazer isso chegar. E eu acho que nós conseguimos isso. E por isso os nossos resultados foram importantes até aqui, pelo menos dentro do que nós planejamos. Quanto a projetos de lei, por exemplo, nós temos 10 projetos de lei já. 2 foram aprovados. Eu não sei qual é a... Eu não acompanhava em outras gestões como era esse parâmetro, assim, ou esse tempo de aprovação ou de criação de projeto de lei e tudo mais. Mas, para mim, tem sido bom. Eu acho que nós estamos num tempo bom, assim, para conseguir Até porque elaborar a Câmara projeto. voltou aos trabalhos em fevereiro. Não foi Começou, isso? né? Começou Na verdade, em fevereiro. o janeiro é recesso, né, da Câmara. O primeiro dia, a primeira sessão solene é a posse no dia 1º de janeiro, mas ali é só para a posse mesmo. A primeira sessão ordinária acontece no dia 4 de fevereiro. Então, a gente coloca aí que dá 1 mês e meio, 2 vezes por semana. Então, dentro disso, eu acho que nós estamos numa média boa até. Não que isso signifique algo, acho que podia ter feito um projeto de lei muito importante, estava bom, mas nós estamos 10, que ao meu ver, lógico, se são projetos meus, são projetos importantes, uns que vão atingir diretamente as pessoas, outros que nem tanto, mas que podem surtir efeito lá na frente. Então, desses, nós temos 2 que já foram aprovados, né? Um que é para a criação de um fundo municipal de políticas penais, que esse fundo é um dinheiro, um valor, um recurso que está no governo federal, do Fundo Nacional Penitenciário, e ele... As pessoas, você está defendendo o preço. Não. As pessoas entendem errado, são os leitores de manchete. Esse é um valor que você pode, a partir da criação do fundo, trazer para investimento em política de segurança pública. Por exemplo, investir no monitoramento da cidade. Nós temos alguma coisa, mas você pode investir mais a partir... Não precisa ser especificamente para o presidiário. Não. Você pode fazer, por exemplo, para um egresso. O egresso é o cara que já pagou a pena na cadeia, na justiça e tal, está limpo, né? E aí você pode fazer um projeto para reinserir esse cara no mercado de trabalho. Nós sabemos que o índice de reincidência é muito grande. O crime está ali, muito fácil para pegar as pessoas de volta. Então, esse é um projeto. Você pode fazer um projeto para requalificar essa pessoa, falar, o mercado de trabalho é muito mais importante, aqui você não vai ficar preso de novo, você não vai prejudicar nenhuma pessoa, você não vai fazer nenhuma vítima, você vai ser um cara que vai poder cuidar de você, ganhar o seu dinheiro, cuidar da sua família, enfim. Pode fazer, por exemplo, um projeto de acolhimento das vítimas de crimes. Você pode fazer. Então abre um leque, imagina o tanto você pode, com dinheiro que está parado, valor que está parado, recurso que está parado, nacionalmente. Você cria esse fundo, traz o dinheiro e você consegue fazer. E no município esse fundo é gerido por quem? Aí, a partir da aprovação, você precisa fazer, ou criar um órgão, ou ver se a Secretaria de Justiça vai cuidar. Eu acredito que o melhor seria você ter uma equipe, uma comissão, um comitê ou um órgão especificamente para fazer, né, a gestão desse recurso. Ou a própria secretaria, mas com gente específica que use um valor que está parado. Cidades, Araraquara foi uma cidade que usou reincidência, e os juízes atribuem a isso, a reincidência criminal lá caiu. Tem cidade no Nordeste que usou também, Caruaru, se não me engano, é um exemplo que eles usam como queda de reincidência de crime. Então, se nós temos alguns dados de pesquisa e a justiça falando isso, por que não tentar fazer aqui também? Eu repito, com um valor que está parado, recurso parado.
Tá lá, esperando alguém pegar. Qualquer município pode reivindicar esse fundo? Pode, a partir da criação de um fundo municipal. Né? Eu já tenho 3 cidades colegas vereadores, como é que é esse projeto que passa para mim? Eu mandei para eles virem, adaptarem para suas cidades e conseguir recurso. Né? E a partir daí vai da sua criação de saber como é que vai investir. Lógico, tudo isso depende da aprovação. Então, vou fazer um projeto para melhorar a nossa polícia metropolitana agora, né? Que era a Guarda Civil, virou a Polícia Metropolitana. Quero fazer um projeto aqui para melhorar os equipamentos da Polícia Metropolitana, visando diminuir o número de crimes em Ribeirão Preto. É um projeto. Né? A partir desse valor que está lá. E não é gasto para a prefeitura nenhum. Nada, nada, nada. O valor que está lá, você manda o projeto, vem do Fundo Nacional e você investe aqui para a nossa cidade. Esse é um projeto. O outro aprovado foi da obrigatoriedade dos profissionais que trabalham com crianças e adolescentes na rede pública, da obrigatoriedade de eles apresentarem os antecedentes criminais. Ah, isso é importante. Ou, na verdade, dos não antecedentes criminais. Né? Então, pessoa que, por um acaso, se envolveu com algum tipo de crime, vou falar estupro, assédio, alguma coisa, ele não vai poder mexer com criança e adolescente. A não ser, aí tem algumas especificações, tipo, se isso aconteceu há mais de 5 anos, há mais de 10, enfim, isso está tudo muito descrito lá na lei. Mas é uma medida, um projeto de lei, que a gente visa a proteção, né, e a prevenção das nossas famílias, das crianças, dos adolescentes. Não tem custo para a prefeitura também, mas apenas um sentido de filtrar as pessoas que vão fazer esse atendimento. Seja hospital, seja em escola, creche, abrigo, enfim. Tudo aquilo que tiver ligado com atendimento de criança e adolescente no setor público, a ideia é que essa pessoa esteja, além de apta, que não tenha nenhum envolvimento, não tenha nenhum crime nas costas, não tenha nenhum tipo de antecedente criminal que possa comprometer. Inicialmente dá a impressão que é uma coisa pequena, mas que resulta numa grande ação, né? Você sabe prol que da quando população. você coloca o seu filho em algum lugar, você quer saber com quem ele está, com quem ele está andando, né? Quais as mãos que estão nesse caminho dessa criança, desse adolescente. Se você tem, através de um projeto de lei, a certeza, ou pelo menos a confiança de que, no mínimo, essa pessoa que vai cuidar dele não tem envolvimento com crime, nunca passou por um boletim de ocorrência, nunca teve nada que pese na sua carreira, eu acredito que já é uma segurança a mais para a família. Está na mão de alguém importante. Não vai estar na mão de qualquer um que um dia lá atrás todas as pessoas se recuperam, né? E aí é importante a gente falar, porque senão pega um texto daqui de lá, Danilo, não. Não, as pessoas se recuperam, nós temos que acreditar que as pessoas têm a capacidade de se regenerar e de melhorar, né, até os pensamentos e tudo. Mas se você tem numa condição em que uma pessoa aqui, um profissional, já teve envolvimento com crime e o outro não, eu gostaria, né, e acho que a maioria, de que aquele que não teve seja mais indicado para cuidar de uma criança e adolescente do que o que teve envolvimento. O envolvimento ele vai ter que pagar por justiça, se for cadeia, tem que ir para cadeia e tal. Mas esse que não teve nenhum, é o mérito da pessoa ser boa. Nós não podemos fazer o demérito, mas é o mérito da pessoa andar corretamente, andar na linha, ser uma boa pessoa, e o mérito dela é você poder cuidar de criança e adolescente. Muito bom. Danilo, nesses 3 meses como vereador, você já conseguiu sentir qual o principal problema de Ribeirão Preto, na sua opinião? Olha, Ribeirão tem problemas históricos em saúde e educação, que isso é combatido com investimento e planejamento. Mas hoje, eu falo desse problema que não é um problema de agora, é um problema que vem de outros governos também. E o problema que eu vou falar, que eu acho que carece de um trabalho muito importante e que, honestamente, eu acho que é enxugar gelo, mas que nós precisamos começar a enxugar esse gelo, para mim, é o número de moradores de rua em Ribeirão. Eu falo do centro, porque a Câmara fica na área central da cidade. É um negócio que começou só no centro, ali perto da rodoviária, depois aí na Álvaro de Lima. E assim, tem alguns pontos que viram pontos de Cracolândia mesmo. Mas começou a se espalhar pelos bairros também. Não que enquanto estava no centro era bom, não, de jeito nenhum. Mas isso começou a tomar outras proporções. Então você tem Vila Tibério, o pessoal não fica na rua mais porque vem os drogaditos, atrapalham tudo. Vila Virgínia, a gente andando para todo lado lá, perdido. Você vai em outros bairros também, você pega a Ribeirânia, tem pedinte toda hora. Você pega Campos Elíseos, um monte de gente para rua. O que é que nós vamos fazer para esse pessoal? Porque ali você tem gente que está na rua porque quer, está na rua por algum desgosto dentro de casa, está na rua por causa de droga, está na rua porque é bandido. Você tem um monte de frente ali. E hoje, para mim, é um dos maiores problemas para ser resolvido, porque você não pode pegar todo mundo, juntar dentro de um ônibus de algum lugar e falar assim, vocês vão
Vocês vão ficar em tal lugar e vão ver que não pode fazer isso. Vamos qualificar todo mundo? Tá bom, você é a Gislaine, você tá na rua porque... briguei com o marido, não quero saber de casa mais, tô na rua, tá? O que você precisa pra sua vida? Eu queria uma outra casa, eu preciso de trabalho. Vamos ver onde nós podemos chegar. Assistência social, o que você pode fazer para essa moça aqui? Podemos ter uma moradia para ela, aluguel social, nós temos um emprego aqui, que ela pode talvez se encaixar. E aí você fazer esse trabalho. Só que é muita gente. E não é todo mundo que quer. Sim. Então, qual é o trabalho que nós vamos ter que fazer? Eu penso, e eu coloquei em campanha, que é um trabalho integrado, né? Multidisciplinar, com polícia militar, guarda civil, que agora é polícia municipal, assistência social, saúde, equipes, eu coloco até equipe de educação no meio desse caminho, de qualificação profissional, para você chegar nesse pessoal, identificar quem é quem. Tem gente que é procurado da polícia, a gente sabe que está no meio do caminho, mas está aí solto. Quem é procurado? Seu destino é esse, ou você que está, porque você quer, nós vamos te colocar aqui. Para você tentar dar uma esperança para essas pessoas também, né? As pessoas têm o direito de ir e vir, mas elas têm o dever também de dar uma resposta para a sociedade. Isso é uma visão minha. Por que elas estão indo e vindo daquele jeito? Eu não ligo para uma pessoa dormir num banco de praça o dia inteiro, se ele quiser. Mas a partir do momento que aquilo vira uma rotina dele, peraí, mas essa não é a condição de vida que uma pessoa tem que ter. Nós precisamos pensar numa condição melhor de vida para essa pessoa. E como é que nós vamos chegar nessa condição melhor de vida? E aí é um projeto integrado, multidisciplinar. É fácil? De jeito nenhum. Só que nós precisamos combater. Se não combater, hoje tem, 1.000. Daqui um ano nós vamos estar falando em 2.000. Daqui mais um pouco, 3, 4.000. Eu comparo isso muito com as comunidades. A partir do momento que você não tem uma fiscalização, ou não teve uma fiscalização ideal, quando começaram a montar os seus barracos por um problema de falta de moradia popular, problema econômico, a pessoa não tem onde morar. O que virou Ribeirão? Nós temos 109 comunidades em Ribeirão. Então, o que você tem que fazer? Antes de começar o problema, né, ou antes de começar a instalação, eu tenho certeza que muita gente mora em comunidade e não quer morar em comunidade. Tem gente que gosta, mas tem gente que não quer. Gostaria de morar num lugar melhor, mais tranquilo, que tivesse uma condição sanitária melhor, né, e tal. Então, você não pode deixar as coisas começarem a acontecer. Depois que deixou, o remédio é mais caro. Então, hoje, para mim, o principal problema é esse. Como é que nós vamos resolver essa situação? Danilo, você é incomodado com o cara que pede dinheiro no sinaleiro? Não sou incomodado com isso. Ele está ali querendo ganhar o dele. O que me incomoda é saber onde é que ele vai depois dali. Será que ele vai com o dinheirinho dele conseguir dormir na casa dele? Vai ter um lugar para deitar? Vai ter uma comida para ele se sustentar? Isso me preocupa, né? E é esse trabalho, nesse momento, que eu vejo muito difícil de ser resolvido. Não sei se vai ser resolvido, mas nós precisamos startar alguma coisa, algum projeto, algum programa que faça com que essas pessoas que estão ali por algum descontentamento, que elas voltem a ter uma esperança de que é possível fazer alguma coisa. Quem está ali porque quer, aí nós precisamos ver como é que nós vamos fazer. Mas oferecer, de alguma maneira, opções para essas pessoas. Porque não deve continuar do jeito que está. Eu acho que é um desperdício, né? Ver tanta gente, tantas vidas importantes, às vezes no meio do caminho, parado, e aí vai se render para droga, porque é muito fácil, vai se render ao crack. Por que o crack faz sucesso? Porque é barato e o cara vai ficar loucão e vai se sustentar por algumas horas ali com o vício, com a droga, né? Então, nós tem que bater nisso. Como? Eu sou sincero, não sei. Tem que fazer. Para mim, é um trabalho multidisciplinar. Mas aonde vai levar essas pessoas? Quando? Eles vão aceitar isso? Não vão? É muito difícil. Sobre essas pessoas em situação de rua, você já tem um diálogo aberto com o executivo para tentar amenizar essa situação? Eu acho que não é nem questão de... Isso é uma preocupação do executivo também. É uma visão também que nós temos do executivo. Aliás, com o secretário de Assistência Social, é bem conversado isso. O que é que nós vamos fazer? E eles têm alguns planos para tentar colocar em prática. Eu já sugeri que colocasse, por exemplo, lá na própria rodoviária, uma barraca ali da própria Secretaria de Assistência Social, algum totem ali, alguma coisa, com atendimento ali mesmo. Então a pessoa desceu do ônibus, está vindo para... Vem cá, qual que é o seu nome? Sou Danilo. Está indo para onde? Não, vem aqui visitar meu parente. É do senhor? De onde o senhor é? Sou de cidade e tal. O senhor tem emprego? Não tenho, vim buscar aqui em Ribeirão. Tá bom, dá um telefone do senhor, que nós temos um banco de emprego aqui, e nós vamos te ligar para ver se algum serve para você. Tá bom.
Você faz um cadastro da pessoa, porque ali você vai saber se a pessoa está com boa intenção ou se realmente ela só quer ficar andando para lá e para cá. Eu volto a repetir, andar para lá e para cá não tem problema nenhum. O problema é saber se essas pessoas vão ter uma condição de vida depois disso. E é preocupação com o outro, né? Faz parte da empatia, de você se colocar no lugar do outro para você tentar melhorar a qualidade de vida do outro. E essa é uma visão que tem sido muito também conversado com o executivo, né? Agora, quais ações vão ser feitas? Nós barramos algumas questões de judiciário também, que você pode fazer ou não pode fazer. Então tem que ter muito dedo e cuidado para fazer isso. Mas alguma coisa tem que ser feita. Essas pessoas, aquelas que não querem nada com nada, aqueles que são bandidos e os próprios drogaditos eu coloco nesse balaio, eles precisam ser de alguma maneira incomodados. Enquanto você tem... É a teoria do terreno sujo, né? Quando você tem um terreno sujo lá, você vai lá e joga mais lixo porque ninguém está cuidando. Quando você tem um terreno limpo, bonitinho, você fica com vergonha de jogar lixo lá. Esses caras, enquanto eles estão tranquilos e sossegados, eles vão só se multiplicando, porque ninguém vai encher o saco. Agora, se você tem ali todo dia um guarda civil, uma polícia, o que você está fazendo aqui? Não tem nada a fazer, não? Não é nada demais você perguntar. Perguntar não ofende. As pessoas começam a se sentir incomodadas também, e elas vão sair dali de alguma maneira. Não é que o certo só seja sair dali. Eu repito, nós precisamos dar um futuro para essas pessoas, dar alguma condição para que elas melhorem a sua qualidade de vida. E é o segundo passo. Mas como vamos fazer isso? Aí a assistência social, o executivo, precisamos criar planos. Porque a pessoa precisa se sentir incomodada, ela precisa saber que ela ficar numa praça, tudo bem, mas ela não ter para onde ir, não ter um destino e não ter uma esperança de vida, isso não está certo. Isso nós precisamos mudar na cabeça das pessoas. E aí é um trabalho tanto. Eu acho que hoje é um dos principais desafios, eu vou colocar como o maior desafio da prefeitura hoje de fazer isso acontecer. E da Câmara, o que for possível fazer, projeto, que pode entrar em visto de iniciativa, tem um monte de coisa. Mas, de minha parte, por exemplo, o que for preciso fazer para melhorar essa situação, nós vamos fazer. Porque não dá para ficar do jeito que está. Muito bem. A assessoria do vereador Danilo já mandou mensagem aqui no meu celular falando assim, Gislaine, tem reunião daqui 10 minutos. Então, infelizmente, a gente vai finalizando mais um episódio aqui do Podnext. Passou muito rápido, né, Danilo? É papo bom, né? Tem tanta coisa para contar ainda. Vai conversando. Rapaz, passou rápido mesmo. Passou. Obrigado. Mas eu quero já deixar o convite para você voltar outras vezes, Claro. sempre que tiver novidade do seu mandato, Sim. tá? Os nossos microfones estão abertos para você. Obrigado, agradeço muito. É sempre importante essa prestação de contas também, né, para a população. Essas histórias que eu conto da minha vida, eu tenho contado, né, ao longo desses últimos meses, porque as pessoas ficam curiosas, né, justamente, por que você entrou para a política e tal. E eu gosto dessa curiosidade porque eu tenho um objetivo, né, e foi lá atrás também com uma curiosidade de saber como que era, que hoje eu tenho o objetivo de ser um vereador e de fazer um bom trabalho. Então é muito bom isso, porque a gente mostra para as pessoas como é que nós estamos trabalhando, onde é que nós queremos chegar, e dizer que o trabalho sempre vai ter. Depende muito do que cada um pensa, mas trabalho sempre vai ter. E eu acho que, do jeito que eu me conheço, do jeito que eu estou com a minha equipe, nós vamos trabalhar e ralar muito durante esses 4 anos, não para perpetuar em política, não, mas para chegar lá no final e falar assim, poxa, nós mudamos a vida das pessoas e nós fizemos o bem para essas pessoas. Muito obrigado. Obrigada, Danilo. Obrigada por Parabéns tudo mesmo. pelo programa aí. Obrigada. E assim nós finalizamos mais um Podnext, hoje com o vereador Danilo Scott, aqui de Ribeirão Preto, ele que foi o homem vereador mais votado da história de Ribeirão. 12.261 votos. 296. 12.296 votos. Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês, pela audiência de todos vocês, e em breve a gente tem mais um episódio. Tchau, tchau e até a próxima.